Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje junto com o pessoal da minha equipe de ecocardiografia do hospital. E dando continuidade a esse simpósio, vou falar então sobre os parâmetros ecocardiográficos na plastia tricúspide. A válvula tricúspide, por vezes tida como a válvula esquecida do lado do coração, nos últimos anos ela vem estando mais em voga, porque novas técnicas cirúrgicas são implementadas para que respeitam a anatomia. Novas indicações também de plastia tricúspide vêm fazendo com que ela esteja sendo mais estudada e mais falada nos últimos anos. É uma valvulopatia comum, a regurgitação tricúspide. Na maioria das vezes, em pacientes assintomáticos, em exames de rotina, a gente costuma ver refluxos tricúspides discretos. Porém, naqueles pacientes que apresentam refluxo tricúspides moderados e até mesmo importantes, eles podem passar despercebidos, porque eles são silenciosos, muitas vezes, e até assintomáticos. E a gente só faz esse diagnóstico quando o eco é feito com o objetivo de pesquisa de outras patologias valvares, né, mitral ou aórtica. A causa mais comum de insuficiência tricúspide é a funcional, é aquela que ocorre por dilatação do anel tricúspide ou dilatação do VD, ou uma contração excessiva dos folhetos e o deslocamento apical destes folhetos, ou todos esses fatores associados, como a gente vê na maioria dos casos. Entre as causas primárias, que são aquelas que acometem diretamente as cúspides, eu vou destacar aqui a causa por trauma, que nos últimos anos que ocorrem devido à implementação de CDI. Como esse dispositivo está sendo cada vez mais utilizado nos últimos anos, a regurgitação que ele pode causar pode ser até moderada e importante, diferente daquela causada pelo fio do Mar Carpásio, que costuma ser mais leve. Então, a gente vem tendo com mais frequência a causa por trauma, devido à implementação de CDI, e essa regurgitação pode ser moderada e até importante. Essa é a causa que eu destaco como primária aqui entre todas as outras. A classificação de Carpentier nos facilita a classificar de acordo com o tipo de lesão na válvula. E, de acordo com a anatomia tricúspide, ela possui alguns pontos que precisam ser destacados. A cúspide anterior, ela costuma ser a maior de todas. Com relação à cúspide septal, ela é aquela que não dilata. Ela não vai aumentar, mesmo que o seu anel dilate, ela fica firme. Por quê? Porque ela tem uma relação muito próxima com o trígono fibroso do coração. Isso impede que ela faça uma dilatação importante. Além de tudo, ela é muito próxima também do feixe de His. Isso é muito importante depois, no pós-operatório e durante o procedimento cirúrgico. Como eu falei, então, por ser a cúspide septal que não dilata, o diâmetro que vai aumentar é o antero-posterior. O tamanho do anel normal no paciente adulto saudável é mais ou menos 28, mais ou menos 5 milímetros. E o anel tricúspide ele não é plano, assim como também é o anel mitral. Ele tem uma forma elíptica. Isso vai ser importante também na hora de melhor escolha da técnica cirúrgica e as imagens que nós vamos mostrar e apresentar para o cirurgião. Então, esse é o diâmetro que irá aumentar, que é o antero-posterior. Essa é a medida que o ecocardiografista vai ter que fazer e esse é o tamanho do anel que vai ser importante para a gente passar isso para o cirurgião cardíaco. Quando esse anel está maior que 40 milímetros ou 21 milímetros por metro quadrado, a gente tem como um aumento importante. E esse tamanho também é o que vai, posteriormente, poder indicar a cirurgia. O ecocardiograma transtorácico, esofágico e o eco 3D, eles ajudam muito na melhor escolha da técnica e nas melhores imagens que a gente pode obter, com todos esses detalhes que eu falei de anatomia, para ajudar na melhor indicação cirúrgica. Além, claro, aqui são as imagens que a gente pode obter, e além, é claro, de quantificar essa regurgitação tricúspide, né? Através do Doppler colorido e todos os métodos que os senhores e senhoras já têm conhecimento, vena contracta, PISA, fluxo reverso em veia hepática, todos os outros. Aqui um exemplo de como medir a veia, né? A vena, desculpa. De acordo com a classificação entre moderada, moderada, discreta e importante, então, a gente vai partir para o momento da indicação cirúrgica. O momento da indicação cirúrgica aqui é muito importante, porque ele tem que ser dado antes da dilatação importante do anel, porque é nesse momento que a gente vai poder observar uma reversão do remodelamento do VD, assim como uma reversão da disfunção que já pode estar começando a ocorrer também. De acordo com o último guideline de doenças valvares de 2007 da Sociedade Europeia, aqui a gente pode observar que aqueles pacientes que têm indicação de troca valvar do lado esquerdo e que apresentam insuficiência tricúspide primária ou secundária importante, já têm indicação de reparo valvar tricúspide também cirúrgico. Se esses pacientes, isso é muito importante, têm insuficiência moderada
ou discreta, secundária, insuficiência tricúspide, e já apresentam a dilatação do anel, que são aqueles valores que eu citei, acima de 40 milímetros ou 21 milímetros por metro quadrado, ou sinais iniciais de hipertensão pulmonar, também tem indicação de reparo valvar tricúspide associado ao reparo valvar da válvula do lado esquerdo do coração. Aqui do mesmo guideline, então, mostrando o que eu falei, indicação 2A para os pacientes que têm regurgitação moderada, com indicação em cirurgia mitral aórtica, e esses pacientes mesmo assintomáticos, e, claro, os sintomáticos também com progressiva ou dilatação inicial do VD e do anel tricúspide, tem indicação 2A para também fazer o reparo valvar na válvula tricúspide. Os parâmetros pré-operatórios, então, como eu já citei, é importante o ecocardiografista fazer um estudo apurado de todo o aparato valvar, a medida do diâmetro do anel tricúspide e o tamanho da área da tenda e a distância de coaptação que esses folhetos vão estar formando. Eu vou mostrar aqui como a gente faz a medida do anel em todas as existências do 2D, transesofágico e 3D. E essa é a medida, então. Desde o anel até o ponto máximo de coaptação será a distância de coaptação e a área formada por esse anel. Essa distância acima de 0,76 centímetros quadrados e a área acima de 1,63 centímetros quadrados são preditores de praticamente 100% dos casos terão regurgitação tricúspide residual no pós-operatório. Então, essa é uma medida importante a ser fornecida, uma insuficiência que pode ser discreta, mas isso é importante de saber já no pré-operatório. E isso, à medida, quem faz somos nós, ecocardiografistas. Dentre as técnicas, eu não vou me atentar muito, o doutor Sérgio vai falar em seguida, mas é importante saber que a anoplastia que utiliza o anel rígido, ela é o método mais efetivo e durável, com menos efeitos adversos a longo prazo e menos incidência de regurgitação residual no pós-operatório, porque ela preserva a anatomia que eu falei anteriormente, que é aquela anatomia que não é plana do anel, uma anatomia mais elíptica. O anel rígido vai preservar essa anatomia. Esse é um comparativo de vários estudos, e todos eles demonstraram que a técnica utilizada, o anel rígido, tem menos incidência de regurgitação tricúspide residual. No pós-operatório, o papel do eco, então, basicamente, avaliar e quantificar essa regurgitação residual. Quando presente, se menor que 20% da área do átrio direito, a gente pode dizer que ela é uma insuficiência residual discreta. Se a insuficiência ficar moderada ou importante, pode ser que seja necessário uma reoperação. Parâmetros preditores da regurgitação tricúspide residual, a severidade da disfunção e a dilatação do VD, a severidade da regurgitação tricúspide no pré-operatório e as duas medidas que eu falei anteriormente para vocês, a área da tenda e o deslocamento apical acima daqueles valores já citados. Isso predizem uma maior incidência de regurgitação tricúspide no pós-operatório. Um caso, então, aqui do nosso hospital, só para finalizar, um paciente masculino de meia idade, que já tinha indicação de troca valvar mitral. No exame pré-operatório, foi observada, então, essa dilatação importante do anel tricúspide com uma regurgitação importante associada. Ele fez, então, a troca mitral e, no mesmo momento cirúrgico, a plastia com o anel. A gente pode observar que houve uma redução significativa do diâmetro desse anel, assim como também uma redução da quantificação da regurgitação tricúspide. Muito obrigada.